Bom, senhores, então hoje a gente vai falar das equações de movimento que a gente pode obter para uma partícula quando a gente aplica as leis de Newton. Essas são 2.4 do livro Méria. Então, equações de movimento de uma partícula. Nesse caso, a gente vai começar avaliando uma partícula sozinha, uma partícula single. Ok? Bom, o que a gente viu das leis de Newton foi isso aqui. Aqui você tem uma força sendo aplicada sobre uma partícula. Essa força ela vai provocar uma variação temporal da quantidade de movimento da partícula. E aí, num contexto em que a massa da partícula a gente tem garantia de que ela não varia, isso é simplificado para essa expressão que a gente já conhece e viu lá no ensino médio como sendo a lei de Newton. Então, é isso aqui que a gente está propondo. Essa notação de 2 pontos, né, o R é o vetor posição medido de um referencial fixo na Terra. Então, essa notação de 2 pontos quer dizer que é a segunda derivada temporal. Então, eu estou derivando R 2 vezes no tempo. Isso me dá aceleração, né? De uma outra forma, eu posso escrever isso aqui assim também. Eu posso, partindo desse mdv dt igual a F, eu posso tentar recuperar a velocidade. Eu teria que, no caso, construir integrais aqui no meu problema. E aí, já superando aquela notação matemática para passar o dt para o outro lado, isso eu acho que é relevante no momento, a gente pode escrever essa variação de velocidade como sendo f sobre m dt. E aí, para quem lembra, né, se eu fizer a integral nos dois lados da equação, uma integral, nesse caso, imprópria por enquanto, eu teria v menos v0 igual a integral de 0 a t de fm dt. Ou seja, num contexto em que você conhece qual é a força que atua sobre a partícula, ou seja, você aplicou as leis de Newton para reconhecer as forças que atuam na partícula e obteve a força resultante que está atuando sobre ela, eu posso, a partir dessa força que foi obtida, construir uma expressão temporal para a evolução do vetor velocidade da partícula. E, uma vez construída essa expressão para a evolução temporal do vetor velocidade, eu posso, né, atacar o vetor posição. Então, por exemplo, se eu partir da ideia de que a velocidade é igual a v0 mais integral de 0 a t de f sobre m dt, vendo? Isso aqui quem lembra lá do ensino médio, é aquela expressão v0 mais at, né? O a está aqui, a integral de 0 a t de fm dt. O a está dentro desse contexto. E eu posso agora atacar o vetor posição, simplesmente considerando que esse v é um dr dt, né? E aí, superando as etapas, eu teria aqui dr, o v é dr dt, então tem o dr dentro do v. Aqui eu teria 0 até t de v0 dt, mais aqui eu teria duas integrais temporais, olha que legal. Então é possível obter também a posição da partícula. Eu teria que a função horária da posição da partícula seria escrita assim. Faz o dr, né? Fica r menos r0, joga r0 para o outro lado da expressão.
V0t. O V0 ele não depende do tempo, né? Então, como ele não depende do tempo, essa integral aqui fica só em dt, fica t menos 0, já dá para deixar assim mais facilmente. Mas, agora, 0 até t, você tem duas integrais a serem feitas aqui dentro com a força. Olha lá. Então, nós teríamos essa expressão aqui, como sendo a função horária do tempo, do vetor posição, como ele está evoluindo no tempo, e teríamos essa expressão aqui como sendo a expressão que define a evolução temporal da velocidade no tempo. O que eu quero que vocês percebam é que, do ponto de vista da dinâmica da partícula, conhecer essas duas expressões significa conhecer o comportamento da partícula em qualquer instante do tempo. Porque a posição ela me fornece o local e a trajetória que a partícula desenvolveu. E a velocidade me fornece uma capacidade de dizer para onde ela vai se mover. Então, se num determinado intervalo de tempo eu conheço a posição e a velocidade da partícula, em tese eu sou capaz de dizer imediatamente para onde ela foi no instante seguinte. Isso é o básico para você poder dizer que conhece o comportamento de uma partícula, o comportamento dinâmico de uma partícula no espaço. Então, do ponto de vista da mecânica newtoniana, isso me permite obter qualquer informação sobre a partícula em termos da sua evolução temporal. Ponto-chave aqui é que tudo isso foi construído a partir da força. E eu não sei se vocês estão mais ou menos habituados com a forma com que as coisas eram feitas antes, mas aquelas expressões que o Galileu propôs, aquela forma como o Galileu construiu de descrever o movimento de uma partícula, de analisar a queda livre, etc., aquilo foi tudo feito de maneira empírica. Então ele olhava para a partícula, observava ela, anotava a posição em função do tempo, e com essas anotações ele era capaz de obter a expressão matemática que descrevia esses pontos. Que é justamente a mesma expressão que nós vamos ser capazes de obter, mas por um outro caminho. Um caminho que tem um contexto mais de previsão, sabe? Você olha para a partícula e vê quais são as forças que atuam sobre ela. Conhecendo as forças que atuam sobre ela, você recupera o comportamento dela, mesmo que ele não tenha ocorrido ainda. Você é capaz de dizer, olha, ela vai se mover para tal lugar. É diferente da forma com que Galileu construía essa informação. Era uma forma baseada na observação. Você tinha que ver o fenômeno acontecendo. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas é uma mudança de paradigma nesse momento. Você sai de um contexto onde você observa para descrever e vai para um contexto onde você agora tenta descrever antes de observar acontecer. E isso muda, de certa forma, a forma com que, naquele contexto, a ciência era desenvolvida. Então, o Newton tem um papel muito relevante nesse contexto também. Cada um tem o seu papel, tanto Galileu quanto Newton, mas, assim, especificamente falando, sem Galileu, Newton não teria conseguido ganhar o prestígio que ele ganhou, a meu ver, porque grande parte do que Newton faz te leva ao que Galileu observou. Grande parte. Então, é como se o que Newton fizesse fosse comprovado, entre aspas, pelo que Galileu tinha feito, entende? Então, era como se você estivesse sendo corroborado ao mesmo tempo. Da mesma forma que grande parte do que Newton fez na gravitação é corroborado pelas observações de Kepler. Então, você entende que quando Newton diz aquilo, é uma frase que a gente ouve muito o pessoal repetir, Newton disse que se apoiou no ombro de gigantes. Isso não era uma metáfora apenas, não. Apesar de muita gente achar que aquilo estava sendo uma indireta para o Robert Hooke, né, que era baixinho e tal, há de se convir que, de fato, as afirmações que ele fazia, elas encontravam ressonância no ombro de gigantes mesmo, na construção de pessoas como Galileu e de Kepler, que já tinham, sim, sem dúvida nenhuma, grande prestígio, né? Se não só porque queriam ser queimados, mas também pela qualidade dos seus trabalhos. Então, isso é uma
uma construção que é passível de ser interpretada dessa forma. Bom, nesse caso, o que a gente pode observar então é que é possível, a partir de uma análise da aplicação das leis de Newton, construir uma imagem de como aquela partícula recebe a ação de forças e de como ela processa isso de maneira a um comportamento resultante, e a partir dessa análise eu consigo construir as equações de movimento, muitas delas que vão ser exatamente parecidas com aquela que você observaria fazendo aquela análise que o Galileu fez tradicional. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo só para a gente ilustrar a aplicação dessa técnica. Né? A gente vai então, nós consideramos nesse momento que se você conhece a velocidade e a posição de uma partícula e a evolução temporal dessas duas grandezas, você é capaz de dizer tudo sobre o movimento dessa partícula. Eu não sei se vocês já observaram, mas essa afirmação que a gente acabou de fazer, ela vai também ser reafirmada lá na mecânica quântica. Quando você precisar conhecer o comportamento, você vai sempre buscar a posição, né, e a velocidade, mas lá a velocidade vai virar momento, porque lá a gente vai ter que considerar também outras interfaces dentro do comportamento da partícula que vão estar relacionadas à massa dela. Então lá eu vou ter o momento, fazendo paralelo com o que a gente está vendo hoje. Beleza, então a nossa ideia é obter está dando pau aqui no sensor. A nossa ideia é obter as funções temporais da velocidade e do tempo e da posição a partir das leis de Newton, das aplicações das leis de Newton. Vou fazer uso aqui dos exemplos 2.1, 2.2 e 2.3 do nosso livro texto, né? Que, de certa forma, eu vou sintetizar os 3 exemplos, mas, no fundo, eles querem que você avalie o comportamento de um objeto, um bloco, que se move em cima de um plano inclinado. Então, a gente tem um plano inclinado, tem um bloco, você vai precisar reconhecer as forças que atuam nesse bloco, e reconhecidas essas forças, você vai precisar obter as equações de movimento desse objeto. Só isso. Então, vamos lá. O desenho é esse aqui, né? Nós temos um bloco aqui com ângulo θ, um plano, né? Um bloco posicionado aqui no ponto desse plano. E a gente vai adotar como referencial o eixo x na direção do plano, o eixo y perpendicular a esse x. E se eu for reconhecer as forças que atuam aqui, né, as forças que a gente conhece que, aplicando as leis de Newton, é capaz de observar, você teria a força peso atuando sobre o bloco, você teria a força normal, por conta do contato, e nesse caso a gente está tratando de um bloco que sofre a ação da força de atrito. Então esse sistema aqui não é um sistema livre de atrito. Então ele tem uma força de atrito aqui que a gente sabe que é oposta à tendência de movimento do sistema. Se você olhasse a ação da força-peso com a força normal combinada,
nos daria uma tendência de movimento. Eu vou desenhar só para ilustrar, depois eu apago, que seria nessa direção aqui. Ó. Essa é a tendência de movimento, em azul. Então a força de atrito ela tem que ser oposta a essa tendência de movimento. Por isso que ela atua no sentido oposto, subindo a ladeira. Não precisamos dela agora, não. Aí eu preciso escrever essas forças do ponto de vista vetorial, dentro do referencial que eu adotei. Então, aqui eu teria força-peso como sendo menos mg seno θ na direção I, menos mg cosseno θ na direção J. E a força F de atrito, ela seria mi está, aqui no caso, esse μs é o mi estático por enquanto, né? Porque depois, se ela entrar em movimento, a gente tem que fazer aquela discussão. Módulo da força normal, na direção I. E teria a própria força normal, que é Fnj. Essas são as forças que a gente tem escritas vetorialmente dentro desse sistema que a gente adotou. Então a força resultante atuando sobre a partícula seria a soma vetorial dessas forças, P, F, Fn. E aí, já somando e separando o que é I e o que é J, ficaria com essa expressão aqui, μs Fn menos mg seno θ, que é a parte I, e nós teríamos aqui mais Fn menos mg cosseno θ na parte J. Isso tudo seria o nosso mr dois pontos aqui, segundo a lei de Newton, digamos assim. Nós estamos interessados em obter, então, as equações de movimento. Observe que esse R dois pontos, ele na verdade é isso aqui. Ó. É um x dois pontos I mais um y dois pontos J. A aceleração no eixo x, a aceleração no eixo y. E aí quando você compara, né, isso aqui com isso aqui, ó, a gente obtém as famosas equações de movimento do meu sistema. Então, as equações de movimento seriam mx dois pontos igual a ms Fn menos mg seno θ e my dois pontos Fn menos mg cosseno θ. Perceba que equações de movimento é o nome que a gente dá a isso daqui, ó. Essas duas equações, que não são equações, você não solucionou elas ainda, são duas equações diferenciais, tá vendo? Porque x dois pontos são derivadas. E essas equações aqui que são chamadas equações de movimento. O que você obtém a partir das equações de movimento são as funções de movimento. Então a nomenclatura que a gente tem que adotar é essa. Aqui eu tenho as equações. Eu vou obter as funções a partir do momento que eu solucionar essas equações. Outro ponto interessante que a gente vai também observar é que eu tenho uma equação de movimento para cada coordenada do meu sistema de referenciais. Então, se eu estivesse tratando de um problema em 3 coordenadas, eu teria 3 equações de movimento. Se eu estivesse num referencial onde eu tivesse mais do que 3 coordenadas, eu teria mais do que 3 equações de movimento. Então, eu não sei se você consegue observar,
Mas isso é algo que a gente vai ter que repetir, independente do momento que a gente esteja na discussão do problema. Né? Imagine você lá no capítulo 7, quando você estiver descrevendo um problema e não estiver usando as coordenadas tradicionais, cartesianas, retangulares, você pode estar usando outras coordenadas, a gente vai ver que sempre é possível encontrar um sistema de coordenadas que não seja esses sistemas tradicionais que nós estamos acostumados e a qual é possível solucionar o problema até mesmo às vezes mais facilmente. E lá você vai ter coordenadas e cada coordenada vai ter uma equação de movimento específica. Inclusive, vamos chegar ao ponto de observar que é possível eliminar equações de movimento, ou seja, eu posso ter 10 coordenadas, mas não preciso ter 10 equações de movimento. Eu posso ter menos equações de movimento necessárias para entender o funcionamento do problema. Porque podem haver os chamados vínculos, que são, na verdade, conexões entre as coordenadas. E quando você tem equações, e uma dessas equações existe uma conexão com a outra, porque as variáveis em questão se comunicam, a gente sabe que isso nos permite dizer que essas equações elas são não linearmente independentes. Aí você acaba conseguindo, por exemplo, escrever uma equação só com as duas juntas. Né? Então a gente vai ter essa reflexão mais para frente, não agora. Né? Ok, então o nosso problema agora é resolver essas duas equações diferenciais. Que, graças a Deus, nesse caso, na primeira abordagem, são equações muito amistosas. Né? Perceba que são equações diferenciais de segunda ordem, mas assim, a mais simples possível. Então, isso aqui a gente consegue facilmente resolver utilizando a técnica das integrais inversas. Vai saindo pela integral. É diferente se fosse uma equação diferencial, que tivesse mais um termo, etc. Aí a gente teria que se valer das técnicas que a gente aprende lá na solução de equações diferenciais, no cálculo 4. Né? Então, graças a Deus, por enquanto, a gente pode ir devagarinho, sem atropelar as coisas. Né? Professor, Oi. Só para eu ter... Pode falar. Melhor. Esses dois pontos quer dizer que ele já foi integrado duas vezes, já foi derivado duas vezes e é aquilo ali, ou você vai derivar duas vezes? É isso aqui, ó. É isso aqui. É exatamente igual a isso aqui. Eu estou simplesmente mudando a notação, para não ter que ficar escrevendo esse D2, DT2 toda hora. É só uma mudança de notação, tá, Silvio? Ok, então vamos lá. Vamos atacar essas equações diferenciais. A gente já viu mais ou menos como atacá-las, né? Então eu vou pegar a equação 2 e vou inserir. Nesse caso aqui, a gente sabe, observando o comportamento do problema, a gente sabe que o y 2 pontos vai ser 0. Então, como a gente sabe que o y 2 pontos vai ser 0, né, partindo dessa informação, isso aqui é quase uma condição de contorno do problema, porque se eu tivesse uma situação, um problema, onde o y 2 pontos não fosse 0, a solução seria muito parecida, mas eu teria que considerar ele diferente de 0. Não é o caso, como eu sei que ele é igual a 0, a gente vai concluir imediatamente que o Fn é igual a mg cosseno θ. E aí eu posso inserir isso na equação 1. Então, na equação 1, nós teríamos aqui mx 2 pontos igual a ms mg cosseno θ menos mg seno θ. E aí, como eu estou interessado no x 2 pontos, perceba que a massa também ela aparece em todos os termos. Nós teríamos aqui que o x 2 pontos é igual a g que multiplica ms cosseno θ menos seno θ. Agora eu vou solucionar isso aqui buscando xi e x ponto e y ponto. Eu já tenho aqui x 2 pontos igual a g ms cosseno θ menos seno θ e tenho que o y 2 ponto é 0. Agora eu vou em busca do x ponto e do y ponto.
né? Se eu escrever agora para x ponto e y ponto, nós teríamos aqui a seguinte situação. Primeiro pegando o y dois pontos. Então lá, y dois pontos igual a zero, isso implica dizer que a integral de dy ponto de y0 até y é igual à integral de 0 a t de 0 vezes dt, né? No caso, 0. Então, você teria facilmente aqui a conclusão de que o y é igual ao y0. Aqui é o y ponto, desculpa. Estou falando da velocidade. Então, a minha partícula ela mantém a velocidade no eixo y constante. Se ela não tiver velocidade no eixo y, se for zero, vai se manter zero. Se for diferente de zero, vai se manter diferente de zero, naquele valor específico. E agora, para o x ponto, ó, esse é um exemplo simples, só para a gente ilustrar a técnica. Para o x ponto, nós temos que partir daquela equação que a gente construiu, né? Então, nós teríamos aqui o x dois pontos, que é o dx ponto dt, igual ao g ms cosseno θ menos seno θ. E aí jogaria o dt para o outro lado, fazendo a integral. Teríamos aqui x0 ponto até x ponto de dx ponto igual a integral de 0 a t de g ms cosseno θ menos seno θ dt. O interessante de se observar é que qualquer comportamento assim, diferente do tradicional que a gente está observando no plano, eu poderia solucionar a resposta do problema inserindo ele aqui. Imagine um plano inclinado que varia o ângulo. Um plano inclinado em que o θ varia com o tempo. Eu poderia inserir essa informação aqui e aí solucionaria a integral considerando isso. Eu teria uma equação de movimento independente do que está acontecendo. Então, aquelas equações de movimento tradicionais que a gente viu lá aplicando SS0 mais dt, né? São equações muito específicas para uma classe de problemas, entende? Eu preciso ganhar a liberdade para tratar outras classes de problemas. E aí, nós teríamos aqui, ó, x ponto igual a x0 ponto, já fazendo essa parte, e essa integral temporal aqui, que é uma integral simples, né, que seria g ms cosseno θ, já saindo tudo, porque nada depende do tempo, t, olha lá. Eu teria essas duas equações de movimento aqui. Ou seja, eu acabei de encontrar essas duas funções de movimento. Eu acabei de encontrar como se comporta a velocidade da partícula no eixo y, no eixo x, e, consequentemente, encontrei a velocidade da partícula como um todo. O vetor velocidade dela. Oi? Só uma dúvida. Além de você determinou a velocidade da partícula em y, você integrou y ponto ou y ponto? É y, eu integrei, vamos lá. Vamos puxar lá. Eu parto do y dois pontos, que é a aceleração no eixo y. E o y dois pontos, eu fiz parecer um G, que horror. O y dois pontos, ele é isso aqui, ó. dy ponto dt. Então perceba que o dt, ele saiu daqui da divisão do dy e foi para cá. E aí eu fiquei com um lado integrando em dy ponto e o outro lado integrando em dt. Beleza? Ok. Bom, então o vetor velocidade ele já está escrito de certa forma. Eu consigo, bastaria eu dizer que o vetor velocidade v, bastaria escrever assim, ó, v igual a x ponto i mais y ponto j, e aí nós seríamos capazes de recuperar o vetor velocidade, já que a gente tem as expressões, e já é aqui, nesse caso já é um vetor velocidade em função do tempo, né? Já é isso aqui. Agora vamos atacar a posição, né? Se buscarmos as posições para x e y, o caminho é parecido, só que agora a gente vai fazer mais uma intervenção. Eu vou começar pelo y de novo,
eu vou pegar aqui dy dt, que é o y ponto, lembra? O y ponto é igual a y0 ponto, que é constante, que a gente já definiu como sendo uma constante. Isso nos permitiria escrever essas integrais aqui em cima de dy, em cima do tempo. E aí, facilmente solucionado, a gente chegaria a essa expressão aqui. Que a gente conhece muito bem, né? Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas primeiro a gente aplica aquelas nossas observações, y2 ponto igual a zero, por exemplo, lá no início. Depois que você aplicou e considerou o que depende do tempo e o que não depende, isso depois já não, você não vai inserir de novo, porque você tem que inserir no início, para que o desdobramento dos resultados recupere essa informação sempre. Você não precisa ficar inserindo toda hora. E para o x ponto, nós teríamos que o x ponto é dx dt, x0 ponto a gente já viu que é uma constante na jogada, e aqui está o μs cosseno θ menos seno θ t. Esse aqui que a gente tem. Agora eu vou aplicar a equação, jogar o t para um lado e para o outro, ficaríamos com isso aqui. x0x dx x0 ponto dt 0 até t mais g integral de 0 até t gms cosseno θ menos seno θ dt. Ah, desculpa, aqui tem um t ainda. T dt. Então não é uma derivada no tempo direta, né? Derivada aqui diferente um pouquinho. Aí vai ficar assim, bem fácil de resolver. Nós teremos x igual a xs, né, mais x0 ponto t, mais, agora, esse t dt, essa integral, vai ser um t quadrado sobre 2, né? Então, nós teríamos aqui g ms cosseno θ menos seno θ, t quadrado sobre 2. É uma equação também que a gente já viu, não é uma coisa surpreendente, não. É claro e evidente, eu não nego isso para vocês, que nós pegamos aqui um problema que se configura como uma formiga na qual você mira um canhão. Eu estou mirando um canhão para matar uma formiguinha. Por isso que nós já sabíamos quais seriam os resultados dessas contas. O que nós estamos vendo aqui é a aplicação da técnica numa situação mais simples que nos permita respirar e entender gradativamente o processo. Eu posso complicar isso aqui. Dá para complicar. E um exemplo que eu acabei de supor foi, imagine um plano inclinado em que o θ varia com o tempo. Então, o plano está perdendo inclinação. Como é que vai se comportar essa parte? Não é da mesma forma. Eu sou capaz de descrever? Sou, se eu usar essa técnica. Se você quiser resolver do jeito que a gente aprendeu lá em Física 1, você não vai conseguir resolver esse tipo de problema. Eu acredito que vocês não viram em Física 1 esse formalismo de solução. Um jeito mais rápido. Claro, porque você lá estava restrito uma classe de problemas específica, que vai te permitir fazer isso. Aqui a gente está querendo avançar para problemas um pouco mais complicados. Ok? Então aqui, ó, nós teríamos as nossas funções. Eu teria o vetor, teríamos, né? Vamos resumir. O nosso vetor posição, que é um x de t, y de t, seria escrito assim: x0 mais x0 ponto t mais g ms cosseno de θ menos seno θ t ao quadrado sobre 2 na direção i, e o y0 mais y ponto de 0t na direção j. Essa aqui seria a minha função da posição, função temporal da posição. E a minha velocidade
o meu R ponto seria x ponto de t, y ponto de t, igual a x0 ponto mais g, que multiplica μs, cosseno θ, menos seno θ t. Você observa que aqui eu teria o y0 ponto de j, né? Que se ele for zero, simplifica. É claro que ele nesse contexto do plano inclinado, esse y0 ponto ele é zero. Quer dizer que o meu objeto, ele desce no plano sem se mover na direção y. Digamos assim, de uma maneira bem chula, ele não quica. No caso em que nós consideramos um plano inclinado cujo ângulo varia com o tempo, esse y.0 não necessariamente seria zero. Porque perceba que o bloco, quando você vai descendo o plano, ele vai perdendo a altura. Será? Talvez não. Por que a gente não pode? Tem que olhar com calma. Porque o seu referencial é um referencial que vai depender do θ também. Então é um bom problema para você fazer numa lista de exercícios. Ok? Então eu vou parar.